mundo, enquanto aguardamos o grande dia da redenção. Para essa jornada, nosso Senhor deixou orientações contundentes e necessárias a fim de que os seus discípulos não perdessem o ânimo, mas suportassem as aflições deste mundo. João, capítulo 16, versículo 33, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isto é, mesmo estando para ser preso e crucificado, Cristo transmite paz e alegria aos seus seguidores. Não desanimem, não se deixem abater, confiem e descansem em mim, porque eu venci. E o Espírito Santo os conduzirá em vitória também. Amém? Então Jesus, após subir aos céus, retornar aos céus, enviou o seu Espírito Santo para continuar a obra que ele havia iniciado. E através do Espírito Santo, ele está nos conduzindo ao céu nessa caminhada. Na sequência, nós veremos também que o andar do crente deve ser prudente e com sabedoria, principalmente para com os que estão de fora. Por fim, veremos que a lição aponta que os dias são maus, e por isso o crente deve ter um modo de vida vigilante. Portanto, os objetivos que esta lição irá tratar são os seguintes. Primeiro, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. A grande questão não é o quanto nós já sabemos, mas é o quanto nós praticamos daquilo que nós sabemos. Por isso, Jesus falou sobre os dois alicerces. Aquele que ouve e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, constrói a casa sobre a areia. Amém, amados? Segundo objetivo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e com sabedoria. Terceiro objetivo, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Qual a previsão que temos daqui para frente? Muitos dias bons, mas alguns dias maus. Certamente, isso irá ocorrer em nossa caminhada, porque é disso que a vida é feita, de muitos dias bons e alguns dias maus. Mas qual é a boa notícia em relação a isso que nós temos? É que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Olha o que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sós nessa caminhada. O Senhor está sempre conosco, sempre à nossa disposição, vamos dizer assim, porque ele caminha conosco. O próprio Espírito Santo está em nós. E nós temos esta ajuda poderosa dele para nos conduzir nessa caminhada. Amém? A motivação. O maior desafio da vida cristã consiste em viver neste mundo de modo santo, justo e agradável a Deus. Este é o maior desafio que nós temos. Para tanto, a Bíblia exorta quanto ao preparo espiritual do crente para lidar com os dias maus, que não são poucos. Também devemos seguir a orientação do apóstolo Paulo e não andarmos como nécios, mas sim como sábios durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo. E andar de modo sábio é aprender como Jesus andava, é andar como Jesus andava, procurar ser semelhante a ele. E para isto é necessário crescer no conhecimento de Cristo e também crescer de graça em graça, para que o mundo veja Cristo formado em nós. Amém, queridos? Aleluia. Então, o Espírito Santo nos conduz, vai nos orientar o tempo todo, através da palavra de Deus, a que nós procuremos ser semelhantes a Jesus. Nós devemos procurar isso. E precisamos da palavra de Deus, porque só ela nos ensina, só ela tem o padrão que nós precisamos para ser semelhantes a Cristo. E o próprio padrão é Cristo, que é a palavra. E tudo isto só se torna possível pela prática do Evangelho.
pois só Ele tem o poder de transformar vidas, levando a pessoa convertida a adotar uma conduta parecida com a de Cristo, pois aquele que diz que está em Cristo deve andar como Ele andou. Portanto, esta deve ser a nossa maneira de proceder, de caminhar aqui na terra, tendo como base o nosso maior exemplo em todas as áreas e em tudo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que viver o Evangelho não se resume somente em conhecer as Escrituras Sagradas, mas sim adotar os seus valores e princípios como estilo de vida. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. A palavra prudentemente transmite a noção de olhar em volta com atenção, a fim de não tropeçar. Isto significa andar como sábio e não como nécio. Como é insensato tropeçar ao longo da vida e nunca conhecer a vontade do Senhor. Ser um crente que não dá o devido valor aos ensinos, à palavra do Senhor, a ler e a estudar a Bíblia e realmente buscar praticar tudo aquilo que nos é ensinado através dela. Então, Deus quer que sejamos sábios e compreendamos a vontade dele para as nossas vidas. Nós aproveitamos todas as oportunidades, isto é, nós remimos o tempo, quando obedecemos à vontade dele, em vez de desperdiçar tempo, energia e talento naquilo que não corresponde à sua vontade. As oportunidades perdidas se vão para sempre. Como cristãos, temos de avaliar e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para servir e fazer o bem, ao testemunharmos de Cristo e ganharmos almas para Ele, valorizando assim então o tempo que nos é concedido. Vamos para o texto áureo que está em Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Portai-vos, ou também andai, com sabedoria para os que são de fora, remindo o tempo, ou em outras traduções, aproveitando as oportunidades. Comentário. Com relação a andar com sabedoria, temos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus, amados? Temer a Deus é aborrecer, é odiar o mal, ou seja, amar o que Deus ama e se afastar daquilo que Deus não aprova, que Deus detesta, que Deus odeia, que Deus rejeita. Claro que a expressão os que são de fora refere-se ao perdido, aquele que não pertence à família cristã. Como é triste ser de fora, sem Cristo, sem esperança, sem paz, sem perdão. É assim que nós andávamos antes de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta era a nossa situação antes de sermos alcançados. É importante que nós cristãos vivamos de forma sábia em meio ao perdido, pois o não salvo está sempre à procura de algo para nos criticar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, nós somos admoestados a proceder com dignidade em relação aos que são de fora. Diz lá, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Irmãos, imagine o testemunho horrível que um cristão dá ao ser indigno diante de um descrente. É muito melhor o cristão ter alguma perda do que arruinar o seu testemunho e trazer reprovação para o nome de Cristo. Imagine o que o descrente pensa quando faz um negócio com um cristão e este não paga a conta, fica devendo, ou não cumpre o que prometeu. Lembra-se? A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. E em tudo que fizer, ele deve glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém? Vamos para a verdade prática.
A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, alguém poderia dizer inicialmente: eu não tenho sabedoria, e então o que eu faço? Amados, existe um convite para você, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar, que é lançada de um lado para o outro, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Amados, a prudência e a sabedoria do cristão vem dele se submeter à palavra de Deus e à direção do Espírito Santo, que o capacita, então, a andar em santidade, a obedecer e a realizar a vontade do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Vamos para a introdução, vamos lê-la. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Então, quando erramos, quando tropeçamos, o Pai nos corrige. Ele é um Pai que nos ama e não deseja de modo nenhum que nós venhamos a nos perder no caminho, venhamos a nos deixar levar por algum tipo de circunstância que nos afaste dele. O Pai nos corrige. Isso é demonstração do seu amor. E não podemos ficar magoados, vamos dizer assim, quando recebemos a correção. Mas devemos agradecer a Deus e glorificar o seu nome por isso. Amém, queridos? Tópico 1, o padrão de conduta na caminhada cristã. Item 1, Jesus como nosso padrão de conduta. Então, Jesus, ele é o padrão. Ele é o santo. Ele é o perfeito. E temos que nos basear nele, nos seus ensinamentos, na sua pessoa. Amém, queridos? Nós não estamos procurando um lugar. Nós estamos procurando uma pessoa, Jesus. É para ele que nós devemos voltar os nossos olhos e sim, caminhar. Ele é o foco que nós devemos manter durante toda a nossa caminhada. Vamos ler então? Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Comentando, é importante ressaltarmos e não esquecermos, principalmente para os que estão começando agora, que a caminhada cristã, ela não é de velocidade. Não é para quem corre mais, não é para quem chega primeiro, mas é para quem não para no meio do caminho. Isto é, aquele que não desiste está sempre pronto e avançando. Portanto, ela é uma caminhada de perseverança. É uma caminhada de fé, pois sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Sempre, sempre de fé. Então, uma caminhada de fé com o objetivo de alcançarmos o céu. Assim não é com os nossos olhos direcionados para baixo, fixados nas coisas desta terra, mas sim direcionadas para o alto, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Continuando na revistinha, aleluia. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação
consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, em João 13:15, porque eu vos dei o exemplo. Olha aí, ele nos deu o exemplo. Ele é o exemplo, ele é o padrão. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, nós temos que olhar para Jesus e tentar fazer, procurar fazer exatamente como ele fez. Porque ele é o padrão. Comentando aqui, vale destacar aqui 3 questões a respeito do exemplo. A primeira delas é que, principalmente, aqueles que estão envolvidos com liderança, com o ministério da palavra, com o ministério cristão, devem ensinar, pregar, primeiramente aos olhos, depois aos ouvidos. Isso significa que devemos pregar com a nossa própria vida, com um bom testemunho, com o nosso exemplo. E depois, sim, com as palavras direcionadas pelo Espírito de Santo em nós. Primeiro vem, portanto, o exemplo. Segundo, um texto muito conhecido sobre exemplo está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que nos ensina ou instrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isto é, instruir não o caminho, mas sim no caminho. Qual a diferença? Ensinar o caminho é dizer, vai por ali. Mas instruir no caminho é dizer, me siga, veja como eu faço, como eu procedo para você, então, repetir, fazer igual como eu estou lhe dando o exemplo. Amém? É isto exatamente que Jesus faz conosco, o Pai faz conosco. Nós, pais, a todo momento estamos fazendo discípulos dentro de casa. E nossos filhos provavelmente não farão o que falamos, farão o que fazemos. Isto é muito importante no processo da aprendizagem, da educação e do crescimento dos nossos filhos. Pois existe um ditado na sociedade que diz, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E este ditado não deve ter valor algum em nosso meio cristão evangélico. Amém? Continuando aqui na revista. Ora, esse texto expressa, o de João 13:15, que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Comentando aqui, em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também, como ele andou. Por quê? Porque ele nos deu exemplo, a fim de que nós o imitássemos. É isto que nos ensina o apóstolo Paulo, que era gente igual a gente, referindo-se a ele mesmo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo diz lá, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo entendia que a responsabilidade de ser o exemplo dos fiéis, ele tinha essa responsabilidade de ser o exemplo dos fiéis. E nós também temos de ter esta responsabilidade a fim de podermos edificar a vida dos nossos irmãos e principalmente não sermos pedras de tropeço para os irmãos mais fracos na fé. Amém, queridos? Vamos lá para o tópico 2, item 2, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Amados, sempre é bom lembrarmos que a vontade de Deus tem 3 atributos, os quais você já sabe. Mas um dos focos dessa lição não é o quanto nós sabemos, é o quanto nós praticamos daquilo que nós sabemos. Essa lição nos conclama isto. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo faz questão de ressaltar, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros
que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, normalmente, o pregador, quando está aqui, ou alguém ensinando a palavra de Deus, não traz muitas coisas novas, mas lembra, na maioria das vezes, das coisas que já nos foi dita, mas que precisam ser repetidas, porque muitas vezes nós fracassamos em pôr em prática algum ensino e Deus está ali nos corrigindo. Traz aquela palavra novamente ao nosso coração, porque nós precisamos que recebamos de novo para que consigamos guardar e praticar. Amém? Faz parte da alma humana. Quantas vezes, né, nossos pais, antigamente, quando éramos crianças, nos ensinava, meu filho, vai por aqui, não faça isso, não faça aquilo. Mas, normalmente, quantas vezes nós desobedecíamos, até realmente nos tornarmos adultos. E é assim, com Deus vai nos tratando, nós vamos crescendo, e só quando nos tornamos verdadeiramente adultos na fé, conseguimos caminhar mais precisamente olhando para o Senhor, nosso autor e consumador da nossa fé. Nas entrelinhas, o que Paulo está querendo dizer a eles? Olha, o que eu vou dizer aqui, muitos de vocês já sabem, mas a grande questão é, vocês estão guardando isto? Estão vivendo isto? Praticando isso no seu viver diário? Com relação aos 3 atributos da vontade de Deus que nos são revelados em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é que ela é boa, agradável e perfeita. E este é o melhor lugar da terra para estarmos sempre. Onde? No centro da vontade de Deus. Porque é aí que há a provisão, a proteção e tudo o mais que precisamos. Não tudo o que desejamos, mas sim o que Deus sabe que precisamos. Amém? Por isso que Deus nos ensina nas nossas orações que não devemos pedir somente para o nosso proveito, porque Ele sabe que nós precisamos. Vamos então para a leitura do subtópico 2. Aleluia. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo então sempre a sua vontade. João 4, 34 diz: Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nem todos são filhos de Deus, são criaturas. A grande comissão de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: Ide pregai o evangelho a toda criatura. Para que então a criatura, dando uma resposta positiva, se torne um filho de Deus, como nos revela João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, isto é, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Porque Jesus procurou fazer sempre a vontade do Pai aqui nesta vida? Porque Jesus amava o Pai e o Pai amava o seu Filho. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia o seguinte: Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. É um bom momento, então, para trazermos à memória e nunca esquecermos que Deus, nosso Pai, também nos trata e nos considera seus filhos amados, provando isso ao enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, a fim de nos trazer a salvação, a vida eterna e nos comprar para Ele. O Pai tem prazer em dizer que nos ama, e nós, em retribuição a este amor, temos que aprender a amá-lo acima de tudo e acima de todos. Colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Será que estamos fazendo isso? Pois só assim conseguiremos fazer a sua vontade e lhe agradar em tudo. Quem ama de verdade deve aprender a fazer 3 coisas. Você que está aqui participando desta aula, e eu mesmo também,
que estou ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. E é casado, é casada, ama seu cônjuge, ama sua família, você tem feito essas 3 coisas? Primeiro, quem ama deve dizer que ama. Qual a última vez que teve um eu te amo no seu casamento? Qual a última vez que teve um eu te amo no relacionamento de vocês, pais, com seus filhos, e de vocês, filhos, com seus pais? Segundo, quem ama deve ter tempo para a pessoa amada. Quando alguém diz, não fiz porque não deu tempo, na verdade, a maior parte das vezes não fez porque acha que não era importante. Porque para tudo que consideramos importante, nós sempre arrumamos tempo e não deixamos de fazer. Amados, se nós consideramos que o nosso casamento, a nossa família, a nossa comunhão com Deus é importante, nós temos de investir tempo de qualidade nesses relacionamentos. Amém? Terceiro, quem ama procura agradar a pessoa amada. É o que temos aqui na lição. Temos que Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade, porque quem ama procura sempre agradar a pessoa amada. Aleluia, aleluia. Como é bom se nós nos lembrássemos sempre e começássemos sempre o nosso dia dizendo para aquele que está ao nosso lado, aquela que está ao nosso lado, eu te amo, eu te amo. Tenha um dia abençoado. Eu estou aqui ao teu lado. Você pode confiar em mim. Amém? Dizer para os nossos filhos, eu te amo, meu filho. Como isso é importante na vida dos nossos filhos. Receber do seu pai, da sua mãe, eu te amo. Receber um abraço apertado, como isso é importante. Como isso é importante. Porque na maioria dos lares, amados, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, não há isso. Nós não temos isso sendo praticado. Mas nós, Deus nos deu sabedoria. Essa lição trata de sabedoria também. Que possamos pôr essa sabedoria em prática em nossas vidas. Amém? Como o nosso lar será abençoado, como nossos filhos serão abençoados, como a nossa esposa, o nosso cônjuge, também o marido, recebendo da esposa, serão abençoados. Como ali o dia começará a ser um dia brilhante, cheio do sol da justiça, mesmo que esteja nublado e chovendo. Amém, amado? Aleluia. Aleluia. Continuando na lição, na revista, não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que Ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Queremos chamar a atenção aqui para 2 questões. Primeiro, esta oração, a mais conhecida da terra, não é meu Pai, é Pai Nosso. É o pão nosso de cada dia. Vemos sempre o plural ali. E o que isso nos ensina é que quem chama a Deus de Pai não pode esquecer que ganhou de brinde uma porção de irmãos e irmãs. Foi agraciado com uma porção de irmãos e irmãs. Às vezes, na nossa família natural, a pessoa é um filho único. Mas quando se converte, Deus abençoa com muitos irmãos e irmãs. Aleluia, aleluia. E que, na verdade, se tornam muito mais importantes do que, às vezes, se tivesse um irmão natural. Mas isso é uma bênção de Deus para nossas vidas. Aleluia, aleluia. Continuando então o comentário, às vezes a pessoa quer o pai, mas não quer os irmãos e irmãs que são filhos e filhas deste mesmo pai. Segundo, a outra questão sobre a oração do Pai Nosso é que devemos sempre chamar a atenção da importância da prática do perdão, porque jamais existirá relacionamentos saudáveis
sem a prática do perdão. Onde entra isso na oração do Pai Nosso? Na sua conclusão. Jesus dizendo: se vocês perdoarem, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vocês não perdoarem, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então, quem ora a oração do Pai Nosso e não perdoa, está orando a sua sentença de morte. É algo para nós refletirmos e nunca nos esquecermos. Porque se você verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo, terá de perdoar sempre a seus irmãos, estar unidos a eles em amor. Amém, amados? Continuando na revista, aleluia. Aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isto é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor. Mateus 7, versículo 12, que está aí na revistinha: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Comentando, uma breve palavra sobre cada um deles. O egoísmo. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, quem ama, doa. Quem ama, se doa. Porque assim fez Jesus. Generosidade não é primeiramente dar coisa às pessoas. É primeiramente se doar às pessoas. Então, quem está pertinho de Deus ou em Cristo, vive isso. E aí o egoísmo cai por terra. Porque a pessoa entende que ele existe para ser um canal de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus nos diz: sê tu uma bênção. E isto é sempre. É uma palavra de continuidade. Não é ser bênção hoje e amanhã, não. Sê tu uma bênção. Durante toda a sua vida, toda a sua caminhada cristã, você tem que ser bênção. Tem que abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Amém, amado? O oposto também é verdade. Quanto mais longe de Deus uma pessoa está, mais sanguessuga ela é. Como diz Provérbios capítulo 30, versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá. Então ela só quer saber, dá, dá. Só para ela. É o egoísmo. A sanguessuga é o egoísmo em pessoa. E o cristão não pode ser assim, não deve ser assim. Ao contrário, ele sempre deve estar disposto a se doar, a dar. Não é dar coisas, é dar a sua própria vida, é dar a sua atenção, é dar o seu amor, é dar o seu carinho. Amém, amados? Isso é mais importante que as coisas todas ficarão aqui, todas perecerão. Tudo tem um uso limitado, mas o amor, ele permanecerá para sempre. Aleluia. Então elas são gêmeas e só conseguem enxergar para elas mesmas, sendo completamente cegas para as necessidades ou privações do seu próximo. Segundo, o orgulho. É sempre bom lembrar que em Provérbios nós temos dois princípios. Um sobre o orgulho, que está em Provérbios 16, versículo 18, que diz: a soberba ou o orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. E o outro se encontra em Provérbios 15, capítulo 15, versículo 33, sobre a sabedoria e a humildade, que diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém? Então a soberba abate, mas a humildade, o temor ao Senhor, precede a honra. Deus irá nos honrar. Terceiro, e quanto à vaidade? Eclesiastes trata bastante a respeito disso tudo quando diz que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ali é a visão de alguém procurando o sentido da vida nas coisas aqui de baixo.
e que ele não encontra. Portanto, ninguém mais precisa procurar, porque o autor de Eclesiastes já fez isso por nós e já deu ali o resultado. E qual foi o resultado? Foi que a solução para encontrar o sentido da vida não está aqui debaixo do sol, e sim está acima do sol. Está nas coisas do alto, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora vive. Amém? Vamos para o tópico 3. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Comentando então, qual o benefício dos privilégios diários se perdermos a recompensa eterna? Todo cristão precisa reger a sua vida com os valores da eternidade em vista. Para Paulo, abrir mão de seus privilégios pessoais representava disciplina e trabalho duro. E nos versículos de 24 a 27, ele descreve esse tipo de disciplina. Ele usa a imagem do atleta, por ser familiar aos seus leitores, pois os famosos jogos istmicos de então, semelhantes às Olimpíadas de hoje, aconteciam ali perto de Corinto. Os competidores têm de se disciplinar e até deixar de lado as coisas boas, agradáveis da vida, a fim de conseguir ganhar o prêmio. Sem dúvida, os cristãos podem e devem abrir mão de privilégios, das coisas do mundo e de tudo que não agrada a Deus, a fim de ganhar então a coroa eterna, já que os atletas conseguem renunciar e desistir de seus direitos a fim de ganhar uma efêmera coroa de folhas de oliveira, como era então. Mas todos os cristãos podem ganhar a aprovação de Cristo e serem vencedores. O temor de Paulo de ser desqualificado não dizia a respeito da sua salvação. Ele, na verdade, não fala a respeito da salvação, mas de serviço cristão. Notem aí no versículo 27, para que tendo pregado a outro. Então nós participamos da corrida não porque somos salvos. Nós temos participado então, participamos da corrida agora porque somos salvos, não o contrário. Hebreus capítulo 12, de versículos de 1 a 3 diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, isto é, da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o corredor, o atleta, você vê hoje até as roupas, até os calçados, os tênis, cada vez mais são mais leves, para não trazer peso, para que ele possa desenvolver velocidade na sua corrida, a fim de chegar, transpor a linha de chegada. E assim também nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado, principalmente, que nos faz perder tempo, nos atrasar nesta corrida que estamos desenvolvendo, nesta caminhada cristã que estamos desenvolvendo. E também correr com perseverança, porque como nós já comentamos, não é velocidade, a nossa corrida não é de velocidade, mas é uma corrida que simplesmente exige que nós não paremos,
mas que sempre prossigamos para o alvo. Amém, amados? E assim também, como ele diz Paulo diz, né? Pela alegria, Jesus se sacrificou pela alegria que lhe estava proposta. Nós também, ao alcançarmos o céu, nós estaremos conseguindo esta alegria que nos está proposta, que é nós podermos chegar ao final da nossa caminhada. Continuando aqui o comentário, então devemos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É o final, né, do versículo, né, que nós estávamos lendo. Melhor colocado, irmãos, nós estamos numa corrida também, numa caminhada, numa carreira que nos está proposta, em que Paulo combateu o bom combate, acabou essa carreira indo até o fim, guardando a fé. No mundo, para ganhar, um outro tem que perder. Assim como numa prova de atletismo, da qual fala a respeito essa corrida aqui mencionada, existem medalhas para o primeiro lugar, para o segundo e terceiro lugares, mas os outros que correram, não. Então, só os 3 primeiros são premiados, mas no reino de Deus não é assim. Por isso é que nós somos mais que vencedores, e não apenas vencedores. No reino de Deus, a minha vitória é a tua vitória, e a tua vitória é a minha vitória. Nós corremos unidos, juntos, fazendo parte de uma mesma equipe. Amém? No atletismo tem aquela corrida do revezamento. Ali são 4 corredores. Um passa o bastão para o outro. Correm separados. Mas nós, não. O cristão não, ele corre junto, corre unido. Todos correndo junto para alcançar o mesmo objetivo. Cruzar a meta, né? Cruzar a reta de chegada, que é o céu. Amém, queridos? Aleluia. Nenhum de nós está construindo o próprio reino. Estamos construindo o reino de Deus. Dessa forma, o cristão possui um padrão que é Cristo, o qual nos levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Aleluia. Continuando a leitura, vamos lá. Aleluia. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Aleluia. Comentando então, Jesus se esvaziou de si mesmo, isto é, ele renunciou a todo e qualquer desejo e vontade de ser igual a Deus, de viver como Deus, de exercer poder e força que só Deus possui. Ele se privou da sua divindade ao se tornar um ser humano. Isso mostra o profundo amor e humildade de Cristo ao se esvaziar da sua glória divina para se tornar um servo, a fim de redimir a humanidade. Além disso, para que o imitemos, temos a necessidade de esvaziarmos então de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, renunciando às nossas próprias vontades e desejos, a fim de que Deus possa agir em nossas vidas em forma plena e transformadora através do seu Espírito Santo. O resumo do tópico 1, aleluia. Não, continuando então ainda aí, não terminamos. Ele foi resiliente. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O resumo do tópico 1, então, Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Vamos então para o tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Aleluia. Item 1, o que é prudência? Aleluia. Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 pontos, ou 3 partes. A caminhada do cristão em amor. Segundo, uma caminhada sábia. Terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte,
Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão no mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, com letra maiúscula, o conhecimento de Cristo, de Jesus, é prudência. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, que nos é ensinada, nós estamos caminhando também, não somente em sabedoria, mas também em prudência, e guardando o temor do Senhor. Aleluia, aleluia. Comentando, vamos fazer um pequeno comentário aqui também. Isto é, à medida que você cresce, que nós crescemos em sabedoria, ao receber o ensino, nós estamos crescendo também no conhecimento da palavra, estamos recebendo a instrução de Deus, e ao aplicá-la em nossas vidas, obedecendo e vivenciando, você estará andando em prudência, crescendo em prudência, mais e mais, e andando no temor do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo... Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. 7 e 8. Nos ensina que, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, no contexto bíblico, amados, o entendimento é destacado como algo fundamental para a prática da sabedoria e para o temor do Senhor. Como iremos praticar algo que agrade a Deus, se não tivermos o entendimento correto, que nos é dado pelo Espírito Santo através do ensino e da instrução? A compreensão e o conhecimento da vontade de Deus são vistos como sinais da vida espiritual madura, acompanhados do amor e da devoção ao Criador. O entendimento é visto como um dom de Deus, que deve ser cultivado e aprimorado. Então, sempre que estamos aqui, que vemos aqui a casa de Deus e recebemos o ensino, recebemos a pregação da palavra, esse entendimento está sendo cultivado, está sendo aprimorado em nossas vidas, por meio dessa busca contínua da verdade e da aplicação prática da palavra de Deus. O livro de Provérbios, por exemplo, destaca a importância do entendimento e da sabedoria para a tomada das decisões corretas e para a conduta moralmente correta que todo cristão deve ter. Assim, buscar o entendimento e o conhecimento da vontade de Deus é essencial para a nossa caminhada, para a nossa jornada espiritual. Vamos lá, continuar a leitura. Aleluia. Então, nós podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Amém, amados? Provérbios 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O que Provérbios aqui nos revela é que a sabedoria e a prudência são riquezas preciosas que os cristãos devem buscar, cavar fundo, a fim de adquiri-las, pois são valores inestimáveis para a consumação da nossa caminhada, comparativamente muito mais valiosas do que o ouro e a prata existentes no mundo. A palavra de Deus é preciosa.
Jesus é o maior tesouro que nós temos. É o mais valioso que nós podemos ter. Amém? Porque quem tem Cristo, quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, tem tudo na vida. Mesmo que seja pobre com relação a esse mundo natural, mas tem a maior riqueza. Muitos ricos não irão alcançar o céu. Hoje gozam de fartura, de prazeres, mas como será o final da vida deles? Quão triste será o final da vida deles? Como nos mostra a parábola do rico e do Lázaro. Mas nós, mesmo sendo pobres, somos ricos em Cristo. Deus nos guarda, nos protege, nos dá paz, nos dá a alegria da sua presença e nos dá a esperança. Nós temos uma esperança da vida eterna. Um dia estaremos com o nosso Senhor. Um dia nós gozaremos da maior felicidade do mundo, que é estarmos na presença de Deus. Estaremos novamente voltando, comparativamente com o Antigo Testamento, ao Éden, ao jardim que havia no Éden, que o Senhor plantou aqui nesta terra. Amém, irmã? Essa é a maior riqueza que Deus nos deu. Vamos para o item 2, não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo, asofos, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Então, um nécio é aquele que é insensato, é tolo, está embotado. Mas devemos andar como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios capítulo 2, versículo 2, versículos de 1 a 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E aí fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o lugar do qual Deus nos tirou. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 15, diz que, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aleluia. Continuando aqui, por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Vamos para o item 3, andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão, dirigida pelo Espírito Santo. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, quando nós realizamos, por obra do Espírito Santo, cumprir a vontade de Deus, nós estamos agindo como sábios, como prudentes. Aleluia, aleluia. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, o seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre, então, o que deve ou não fazer. Comentando aqui, como poderíamos ser participantes do que pertence às trevas e ao pecado, quando temos essa parceria maravilhosa com o Senhor, o seu Espírito habitando em nós e nos conduzindo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele nos adverte e nos exorta.
Que comunhão pode haver da luz com as trevas? Nós, os filhos da luz, devemos andar em ou na luz. O fruto da luz é a bondade, é a justiça, é a verdade. Ao passo que as trevas só produzem pecado e mentiras. A luz expõe as trevas, mas ela não faz concessões a ela. Aleluia. Glória a Deus. Continuando então, na revista, há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que esta sabedoria ela não é humana. Ela não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, ela vem de cima. Por isso, dessa sabedoria, por meio desta sabedoria, é que nós podemos e conseguimos andar em santidade. E nos tornamos semelhantes a Jesus. Aleluia. Aleluia. João, capítulo 3, versículos 19 ao 21, ele nos diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, isto é, vive praticando o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Amém, amados? Então, aquele que pratica o mal, ele não se aproxima da luz. Ele se contenta em ficar nas trevas, porque senão, se ele se aproximar da luz, ele verá que as suas obras são trevas, são pecaminosas, que ele está vivendo em pecado, do qual ele não quer deixar, ele quer permanecer. Aleluia! Por isso ele odeia a luz. Dificilmente ele quer aceitar a palavra de Deus. Ele se refugia lá no seu consenso próprio, né? De fazer somente aquilo que agrada a ele, para não querer agradar ao Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz que, ora, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos então para o resumo desse tópico que diz que a sabedoria... Perdão, primeiro ainda há um versículo aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse é o resultado da nossa caminhada, quando nós chegarmos à reta final. O resumo desse tópico é que a sabedoria do crente o faz discernir, então, entre o que ele deve e o que ele não deve fazer. Tópico 3, vencendo os dias maus. Item 1, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Segundo, comprar para uso próprio. Então, Efésios 5,16 diz exatamente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Comentando aqui, foi exatamente o que Cristo fez, nos resgatando e nos libertando do domínio da lei mosaica e das mãos de Satanás ao preço de sua morte vicária, derramando todo o seu sangue como dinheiro, como moeda, para nos comprar para si mesmo, para o seu uso particular.
Aleluia, aleluia. Continuando então, na revista, então nós podemos dizer que remir, ela é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar, de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Interessante este sentido da palavra remir. Nós estamos fazendo quase todo dia, praticando essa palavra, né? Quando vamos ao mercado, quando consultamos preço aqui e ali para comprar pelo melhor preço. Amém? Eu não sabia não conhecia esse significado, nesse sentido aqui. Então, com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Amém? Então, até no mundo natural, nós somos obrigados, vamos dizer assim, porque a situação é tão difícil, o salário é tão curto, que a gente tem que ficar remindo para poder fazer com que o nosso dinheiro estique, né? O nosso dinheiro renda e dê para chegar até o final do mês. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Comentando aqui, então na Bíblia o contexto de redenção ele é central, representando a ideia de ser liberto do pecado e das suas consequências através do sacrifício de Jesus Cristo. A redenção não apenas envolve um resgate do poder do pecado, mas ela também envolve uma regeneração, uma recriação, um novo começo, um novo andar em sentido oposto. O ato de resgate de Cristo é visto como um ato de amor e graça divina, oferecendo salvação e reconciliação com Deus para todo aquele que crê. Esse termo também é associado à ideia de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para servir e fazer o bem, valorizando o tempo que nos é concedido. Aleluia, aleluia. Item 2, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo, entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Esta era a expectativa deles. Depois de 40 dias com eles aqui na terra, Jesus subiu. E fica ali uma promessa. Aqueles anjos, 2 anjos que estavam ali na ocasião em que Cristo sobe, volta ao céu, diz que, assim como Jesus havia subido, ele deveria descer um dia, deveria voltar um dia. E eles ficaram aguardando essa promessa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz que: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então eles esperavam ansiosamente a volta de Cristo, crendo que Jesus voltaria logo, ainda durante o tempo em que estivessem vivos. Na Bíblia, o ato de dormir, muitas vezes, ele é usado como uma metáfora para a morte, mostrando a tranquilidade e a paz que a morte traz para os crentes. O termo dormir também pode ser uma forma poética de se referir à morte física dos fiéis, simbolizando a passagem para a vida eterna, para junto de Deus. É interessante observar como a linguagem bíblica utiliza essas imagens para transmitir mensagens espirituais profundas e reconfortantes. Continuando na leitura da revista. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades e, em especial, no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém, amados? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15.
Vamos ler de 14 a 16. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aleluia. Comentando então, no versículo 14, os crentes que dormem, eles foram postos para dormir por intermédio de Jesus, pois é Ele quem tem o controle do nosso tempo de vida. Jesus Cristo sempre está a postos, a fim de pôr o crente para dormir, independente de como este venha a morrer. Claro, o corpo dorme, não a alma, pois esta vai para o lado de Cristo no paraíso. A palavra cemitério significa lugar de repouso, pois é o lugar em que o corpo descansa à espera da ressurreição. A coisa mais difícil em relação à morte é ficarmos separados dos nossos entes queridos. Porém, estaremos para sempre com o Senhor quando Cristo retornar. Os santos vivos não precederão os mortos. Todos seremos arrebatados juntos para encontrarmos-nos com Cristo. Ganharemos novos corpos. Paulo afirma que o corpo que deixamos no cemitério é como uma semente à espera da colheita. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 38, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Deixa eu reler aqui. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias o corpo que há de ser, deixa eu ir aqui na Bíblia, porque está faltando alguma coisa aqui. Está ali, irmã? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Aleluia, o seu corpo apropriado. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. É o nosso corpo natural que vai para a sepultura. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, como o de Cristo, que foi as primícias. Assim, a promessa de Deus é que seremos, então, semelhantes a Ele. Amém, amados? Glória a Deus. Muito lindo, né, esse texto? Muito lindo. Como explica bem o que vai se processar conosco no mundo espiritual. Glória a Deus por isso. E nós somos privilegiados de conhecermos isso, de termos essas revelações. O que é muito importante. O que nos ajuda, né, a guardar e a manter a nossa fé. E a procurarmos viver uma vida para nos tornarmos semelhantes ao Senhor. E assim como Ele ganhou um corpo glorificado, sendo as primícias, essa promessa está de pé, é válida para nós todos. Amém? Aleluia. Item 3, os dias são maus. Outra expressão que chama atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com esta possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus.
como os dias têm sido maus. Se nós prestarmos atenção nas notícias, como vemos a maldade disseminada e espalhada em nosso tempo, em nosso mundo. Eu creio que sempre foi assim. Sempre houve maldade, sempre houve o mal, porque o inimigo trabalha nesse sentido. Mas parece que nos nossos dias isso está numa proporção muito grande. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não nos guardasse, nos protegesse, nos livrasse, e às vezes nós nem pressentimos, mas quanto livramento o Senhor nos tem dado, nos faz desviar de certos caminhos que provavelmente até seríamos atingidos, porque o mal está aí, permeado nessa sociedade. Como o homem se tornou mal, maligno, filho do diabo verdadeiramente. Como o homem deixou de amar o próximo, como diz a palavra, né? Nos últimos dias o amor se esfriará. E isso é a pura verdade. É a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. Então, não só nesse sentido que nós lemos aqui na revistinha, que os dias são maus, mas também disso, no perigo, na maldade que anda ao nosso derredor. Amém, querido? Só Deus mesmo para nos guardar e nos livrar. Mas se Deus nos chamar, amém. Melhor é estar com Cristo, melhor é estar com Cristo do que estar aqui nesta terra. Tudo bem que nós não queremos partir. Ninguém vai pedir ao Senhor, Senhor me leva. Mas, amém. Mas se acontecer, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Comentando então aqui. Então, terminando aqui, não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Então, o conceito apresentado aqui destaca a vontade divina, tanto em relação ao propósito de abençoar a humanidade por meio de Cristo, quanto em relação ao que Deus espera que nós façamos. A vontade de Deus expressa seus mandamentos e preceitos para orientar as nossas vidas, demonstrando a sua escolha, desejo e prazer em nos guiar. A compreensão da vontade divina, ela é essencial na busca por uma vida de alinhamento com os planos e os propósitos de Deus, revelando a sua graça e amor por cada um de nós. Aleluia. Voltando à revista, desse modo, a vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se congregar e consagrar. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, estamos aqui realizando e fazendo a vontade de Deus. Estamos aqui nos fortalecendo. E o melhor e maior alimento para nos fortalecer é a palavra de Deus. É o pão. É este pão que o Senhor nos dá. É a sua palavra. Quanto mais fortalecidos estarmos, nos mantivermos, mais sabedoria, mais poder teremos para não nos deixarmos levar pelos convites do mundo, não nos deixarmos levar pelas tentações, usarmos a armadura de Deus para nos defendermos do ataque do inimigo. Amém, amados? Comentando então esse último trecho aqui, vamos primeiro então ler Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, no contexto bíblico, a ideia de pertencer à casa da família de Deus vai muito além de um simples conceito físico. Refere-se à adoção espiritual e à união íntima com o Criador. A relação de parentesco, nesse sentido, demonstra a proximidade e o amor que Deus tem por aqueles que o aceitam como Pai.
Ser parte da casa de Deus, que é a sua igreja, o seu corpo, implica em compartilhar da herança espiritual e divina, sendo acolhido e amado como um verdadeiro membro da família. Esta relação de vínculo íntimo e devoção a Deus é um convite à comunhão e ao pertencimento, onde encontramos segurança, identidade e propósito na nossa jornada ou caminhada espiritual. Aleluia. Amém, amados? Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações ou exortações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então, na Bíblia, o termo assembleia, congregação, é muitas vezes usado para se referir à reunião dos crentes para o culto a Deus. A importância da assembleia dos cristãos é ressaltada aqui nesse versículo, onde somos encorajados a não deixarmos de congregar e aproveitarmos a ocasião para exortarmos uns aos outros. E essa exortação, esse conselho que nós temos, todos eles vêm da parte de Deus. Vêm da sua palavra. Amém, querido? Então, estamos aqui para isso também. Nos exortarmos, não deixarmos de congregarmos, e quando estamos congregados, aproveitarmos então esta ocasião para repartirmos com irmãos aquilo que temos recebido do Senhor. Amém? O amor, o cuidado, uma palavra, um abraço, tudo isso é muito importante em nossas vidas. E nós louvamos ao Senhor, porque temos visto que o Senhor tem trabalhado aqui nesta casa, neste ministério, na vida de todos nós. E temos vivenciado um tempo maravilhoso, um tempo muito importante, porque vemos aqui a operação do Espírito Santo em nossas vidas, cada vez mais nos unindo, cada vez mais derramando o seu amor em nossos corações, de uns para com os outros. Amém, amados? E que nós possamos prosseguir nessa jornada sempre assim, sempre assim. Quando errarmos, pedirmos logo perdão ao irmão e mantermos essa comunhão, não deixarmos que nada nunca nos afaste uns dos outros. Amém? O resumo desse tópico 3 é que o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. Vamos ler a conclusão, então? Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas na sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, vivenciemos sempre essa paz conosco, entre nós. Amém? Comentando então esse último versículo, na Bíblia, a santificação é um processo contínuo de ser separado para Deus e tornar-se mais semelhante a Ele. É um aspecto importante da vida cristã, que envolve a consagração, a purificação e a transformação do coração e da conduta, a fim de refletir a pureza e a santidade de Deus. Então, através do Espírito Santo, os crentes são capacitados a viver de forma santa e dedicada a Deus, buscando então esta santificação em todas as áreas de suas vidas. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Pela sua palavra? Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, como nós vimos aqui, ela é preciosa. Ela vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que pérolas. A palavra de Deus tem um valor
muito superior ao valor de toda a riqueza deste mundo. Aleluia. Vamos orar então para encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua casa, na Tua presença e aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que aqui pôde estar e por aqueles que não puderam vir também. Obrigado, Pai, porque mais uma vez falaste conosco, mais uma vez nos ensinaste, Senhor. Que possamos ter, ó Deus, entendido o Teu propósito, a Tua vontade, e venhamos a praticar tudo o que aprendemos, a colocar em nosso coração tudo o que recebemos e devolvermos para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, que não Te conhecem, Senhor, mas que precisam Te conhecer. Que nós possamos ser este canal de bênção, este canal, Senhor, de vida para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa nosso lar, abençoa as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, que seja um domingo maravilhoso, que possamos mais tarde aqui estar de volta, Senhor. Pai, para mais uma vez nos alimentarmos de Ti, nos alimentarmos do pão, este pão que dá vida, este pão que nos traz a paz, este pão que enche de alegria o nosso coração, porque estamos na Tua presença, estamos sendo conduzidos por um Pai amoroso e por um Espírito Santo que está a todo momento ao nosso lado, Pai, nos conduzindo na Tua verdade. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por mais esta oportunidade. Amém.